Obrigada, Raíssa, minha xará. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão nos assistindo por meio do nosso presidente da Abracrim do Distrito Federal, o doutor Fernando Parente. Como já foi mencionado pela Raíssa, eu sou a Raíssa Martins. Hoje estou compondo a diretoria da Abracrim do Distrito Federal e nesse painel eu serei mediadora durante a palestra da doutora Márcia Irigonhê. Doutora Márcia, se eu falei errado o seu sobrenome, me corrija. E a doutora Rafaela Garcês, em que elas vão falar nesse painel sobre o reconhecimento pessoal, falsas memórias e as condenações injustas. Como o nosso presidente da Abracrim Nacional mencionou isso no início do nosso evento, o doutor Scheiner, ele, não sei se vocês se recordam, mas ele falou que esse é um tema que tem nos custado muito caro para a nossa sociedade, porque não têm sido observados os requisitos do procedimento do reconhecimento pessoal, aqueles previstos lá no artigo 226 do Código de Processo Penal, que por si só já possui várias falhas. A realização do reconhecimento pessoal é um meio de obtenção de prova muito relevante no nosso processo penal, porém, ele é muito sensível o que será demonstrado pelas nossas palestrantes hoje. E antes de passar a palavra às doutoras, eu gostaria de agradecer os nossos apoiadores e os nossos patrocinadores, que são a OAB do Distrito Federal, a Fundação de Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e os nossos patrocinadores, que é o Escritório Guimarães Parente Advogados e Bernardo Fenelon Advocacia. Doutora Márcia e doutora Rafaela, antes de apresentá-las, alguém tem preferência de falar primeiro? Oi, boa tarde. Eu e Márcia já havíamos, né, Márcia, combinado, acho que Márcia fala primeiro, né? Então, ótimo, vou apresentar a doutora Márcia. Uma divisão em que eu vou primeiro falar um pouco sobre psicologia do testemunho e o que são falsas. Perdão. E depois a doutora Rafaela vai para a parte mais técnica jurisprudencial, né? Então, excelente. Então, vou apresentar a doutora Márcia para que todos tenham conhecimento da grandiosidade que estará conversando com a gente essa tarde. A doutora Márcia é advogada criminalista, ela é autora do livro Reconhecimento Pessoal e Falsas Memórias, Repensando a Prova Penal, e é presidente estadual do Instituto Anjos da Liberdade, em Santa Catarina. Doutora Márcia, a palavra está à sua disposição. Muito obrigada, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi feito por intermédio do Dr. Fernando Parente. Me sinto muito honrada em estar aqui falando, e principalmente porque a gente tem que reconhecer as próprias limitações. E eu sei que há nomes importantíssimos na psicologia do testemunho aqui no país, e eu não sou um deles, então eu fico muito feliz de estar sendo chamada para falar a respeito. E eu vou dividir um pouco do que eu pesquisei, majoritariamente foi no meu TCC, que acabou dando origem ao livro, né? E depois, enfim, as atualizações jurisprudenciais e a própria prática jurídica enquanto advogado, né? Então, saúdo a todos, não vou me alongar aqui, né? Vou tentar fazer isso o mais rápido possível. E, bom, se eu ficar olhando para o lado é porque eu estou com o meu papelinho aqui, com as anotações que eu vou fazer. O pessoal que faz júri comigo fica louco que eu vou cheio de papelinho fazer sustentação e anotando tudo e fala, nossa, mas tá muito raiz, tu não usa esses recursos. Então, eu não sei compartilhar tela, eu não fiz recursos visuais, eu sou do bom e velho papelinho e eu tô com ele aqui, se eu ficar olhando para o lado é por causa disso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala em falsas memórias, né? Já é um assunto que causa alguma estranheza. Eu me lembro que quando eu estava finalizando a pesquisa que eu apresentei o TCC e eu combinei com alguém que ia virar livro, tudo, eu estava ainda na faculdade, eu fiz o TCC um semestre antes de me formar. E eu fazia estágio no Ministério Público. E um promotor que sempre ia lá visitar o meu chefe, uma pessoa por quem eu tenho grande respeito, apesar das divergências, né, vem da própria prática,
esse promotor me perguntou, tá, mas então tu está dizendo que quando uma pessoa reconhece um suspeito, essa testemunha está mentindo? Que é mentira? E aí já se torna evidente a necessidade de fazer o primeiro esclarecimento, que é: precisamos falar sobre falsas memórias e precisamos falar que falsas memórias existem. A gente tem uma visão muito maniqueísta, em que se vê em diversos julgados, que assim, essa testemunha não tem por que mentir. Se essa testemunha não tem por que mentir, então ela está falando a verdade. Então, pegar o que ela está falando e ter como reflexo da realidade. As pessoas costumam achar que a nossa memória é como se fosse um videozinho que vai reproduzir exatamente tudo o que passou nos seus detalhes, nos seus pormenores, né? Que a gente simplesmente vai ter a capacidade de reconstruir um fato do início ao fim e sem qualquer erro, se a pessoa tiver de boa fé. Mas não, existem as falsas memórias. O que são falsas memórias? Nada mais é do que você se lembrar de algo que não aconteceu. Pode ser um fato inteiro, é raro, mas acontece, ou pode ser detalhes de um fato. E a importância de falar em falsas memórias acerca de detalhes no processo penal reside no fato de que, às vezes, esse detalhe vai fazer com que eu reconheça uma pessoa equivocadamente. Vai fazer com que eu me lembre de um fato que pode ser qualificadora de algum crime, que pode ser um agravante, que pode ser algo que vai diferenciar o dolo e a culpa. Então, é esse cuidado que nós temos que ter ao lidar com as provas derivadas da memória. O fato de que a memória, por si só, ela não é um filme, ela é falha. E aí que se diferencia, então, a falsa memória da mentira. Por quê? Porque a pessoa que mente, aconteceu o fato A, ela se recorda do fato A, mas ela está dizendo B. E a pessoa que tem uma falsa memória, aconteceu o fato A, mas ela se recorda de B. E ela vai narrar B, de total boa-fé. Pessoas que não têm qualquer intuito de prejudicar o processo penal, de prejudicar o acusado, que não tem qualquer motivo para estar mentindo, mas que vão estar dando um fato que não é verídico, sem saber disso. Quem está sujeito a que isso aconteça? Todos nós, por causa do próprio funcionamento da nossa memória. Então, por que acontece uma falsa memória? Nossa memória é dividida basicamente em dois grandes grupos. Existem várias classificações, mas relevante porque a gente está falando aqui são dois grandes grupos, que é a memória literal e a memória de essência. Memória literal é hoje, dia 12 de novembro, às 15h33, eu estou aqui sentada no meu escritório, que fica na rua tal, no lugar tal, no endereço tal. São os dados que se referem a dados objetivos, data, hora, esse tipo de coisa. E a memória de essência é onde residem os esquemas que fazem que eu entenda que o mundo é mundo, que eu entenda as coisas ao meu redor, que eu saiba que isso que eu estou sentada é uma cadeira, que eu olhe para uma árvore e eu saiba que aquilo é uma árvore e não um macaco, que eu entenda, quando alguém me fala uma frase, que eu entenda aquele conglomerado de palavras e entenda o que a pessoa está falando. E a memória de essência, não é preciso nem dizer, ela é muito mais perene do que a literal é muito mais efêmera. Então, talvez daqui a um ano, quem está me ouvindo falar não vai lembrar exatamente da frase que eu falei, que seria a memória literal. Não vai lembrar exatamente da data, se não tiver anotado isso em algum lugar. Mas vai lembrar que eu falei que existe falsa memória, vai lembrar essencialmente das coisas que eu falei. E qual que é o problema quando a gente vai para o processo penal? Porque no processo penal, os dados que a gente precisa são os que estão na memória literal. O que aconteceu? Quando que aconteceu? Quem que fez? O que essa pessoa fez? Como que essa pessoa fez? Só que quando a gente recupera ambas. E a falsa memória ocorre quando a memória de essência se sobrepõe à memória literal. Quando eu tenho uma falha na aquisição da memória literal e essa memória literal é sobreposta pela memória de essência. Então, eu acabo inserindo no meu relato algo um dado que faz sentido em relação ao todo do meu relato, porém é um dado falso. Um exemplo basilar, isso se fala desde a década de 70, basicamente nos Estados Unidos. A grande pesquisadora a esse respeito, a doutora Elizabeth Loftus, que foi ela própria vítima de uma falsa memória na infância e começou a estudar isso depois de adulta.
E lá na década de 70, a Elizabeth Loftus perguntou para as pessoas, fez uma pesquisa controlada, evidentemente, de pessoas que tinham ido na Disney, de como que foi quando essas pessoas tinham visto Pernalonga na Disney, como que tinham interagido, se recordavam de ter visto. Várias pessoas falaram, afirmaram se recordar do Pernalonga, que tiraram foto com o Pernalonga, isso e aquilo com o Pernalonga. Só que o Pernalonga não é um personagem da Disney. O Pernalonga é um personagem, salvo engano, da Warner Brothers, quer dizer, não ia ter como estar na Disney. Só que é um personagem de desenho animado, um personagem fictício, infantil, então faz sentido com todo o contexto de estar na Disney. É um elemento inserido que faz sentido naquilo. Então as pessoas acabavam por se recordar daquilo. E essas falsas memórias podem acontecer tanto de forma espontânea quanto de forma sugerida. Espontaneamente, ela pode acontecer quando simplesmente ninguém me fala nada a esse respeito, mas eu me recordo de uma coisa diferente. Eu esqueço da memória literal, eu nunca consegui fixar essa memória literal, e eu mantenho somente o significado, porque o significado tem a maior durabilidade. Então, quando eu vou relatar uma coisa que está errada, ou inteiramente, ou nos seus detalhes. E ela pode acontecer também, aí que nós temos o grande problema das investigações criminais, ela pode acontecer de forma sugerida, que é quando é implantado um elemento que, por ser harmônico com o restante do contexto e com os outros significados, se torna plausível, e esse elemento que é inserido passa a integrar a minha memória de uma forma inconsciente. Eu não faço esse movimento de eu recebi um elemento falso que eu vou incorporar na minha narrativa. É sempre uma coisa feita, claro, de maneira inconsciente. Ninguém quer lembrar uma coisa errada, né? Mas é o que acontece conosco. Então, por exemplo, e aí depois a gente vai falar mais disso, mas quando eu vejo uma linha de reconhecimento com vários suspeitos, nenhum dos quais é o verdadeiro perpetrador, mas tem alguém ali parecido, né? Ali eu estou tendo uma sugestionabilidade, e se eu reconhecer essa pessoa, vai se fixar na minha memória o fato de que essa é aquela pessoa, né? Ou quando eu tenho um investigador que está muito certo do que aconteceu, por mais que ele esteja extremamente de boa fé, ele pode acabar complementando a minha narrativa e inserindo na minha narrativa elementos que não são verdadeiros. Por isso que se fala tanto, aí é uma outra discussão na qual eu não vou me aprofundar aqui, não questão de tempo, mas por isso que se fala tanto na possibilidade de, quando você está investigando, você fazer perguntas amplas para a pessoa, para que a pessoa possa narrar o que ela tem na memória dela, e não dizer, mas no dia tal, quando chegou o carro tal na frente da tua casa, o que tu fez? Você lembra o que aconteceu no dia tal? O que aconteceu? Conta para nós. Não é um procedimento que vai eliminar a possibilidade de falsas memórias, nenhum procedimento vai, porque isso é inerente à memória, natural à memória. Porém, existem formas de minimizar, e as perguntas abertas são uma dessas formas. Bom, existe uma frase que diz que recordar-se não é resgatar, mas reconstruir. A lembrança, ela acaba tendo esse teor de bricolagem, né? A gente acaba resgatando elementos isolados e formando algo, quer dizer, fazendo uma união de fragmentos que formam um episódio mnemônico que pode ser chamado de memória, de lembrança. E nesse procedimento de evocar fragmentos, é que eu posso acabar evocando fragmentos equivocados. O processo mnemônico ele é formado de 3 fases. São a aquisição, a consolidação e a evocação. E aí é que a gente vê como que dentro da nossa mente pode acontecer isso de se formar uma falsa memória. A aquisição nada mais é do que eu me deparar com um fato. E esse fato entrar na cabeça como algo que aconteceu. A aquisição pode ser prejudicada por diversos fatores. Por exemplo, se eu sou exposta a esse fato por muito pouco tempo, eu vou recordar dele com menos precisão. Uma pessoa que eu vi na rua, com quem eu cruzei na rua, eu não vou me recordar do rosto dessa pessoa, evidentemente, com a mesma forma como eu vou recordar do rosto da minha mãe.
do rosto do meu pai, do rosto da minha irmã, do meu irmão, né? Então, e aí já é um problema do processo criminal, por quê? Porque normalmente nós somos expostos ao perpetrador do crime por muito pouco tempo. Quando nós estamos falando de um assalto, enfim, a grande maioria dos crimes, né, são perpetrados de maneira veloz. E nós temos contato com o perpetrador de maneira veloz. E a face do perpetrador acaba ficando já prejudicada o reconhecimento dela pela própria fase da aquisição, porque eu não consegui assimilar o suficiente da face do perpetrador, a ponto disso se consolidar na minha memória. Outra coisa que acontece durante a aquisição, muito importante, se chama o efeito foco na arma. Isso não é coisa que a gente está inventando, tá? Tudo aqui que está sendo dito é com base em décadas de estudo, faz muito pouco tempo que se está estudando isso no Brasil, mas fora do Brasil há muito tempo já. O efeito foco na arma é o seguinte: vítimas que não têm naturalidade com a arma, se eu tenho uma arma apontada para mim, eu tendo a me assustar tanto com a arma que eu foco muito nela. Consequentemente, a minha descrição da arma vai ser riquíssima e a minha descrição da pessoa que está segurando a arma vai ser paupérrima, porque eu não foco tanto naquela pessoa. Então, o efeito foco na arma acaba, sim, por prejudicar a identificação das pessoas. Bom, o segundo estágio desse processo mnemônico é a consolidação. A consolidação nada mais é do que a estabilização da memória, aquela memória que deixa de ser de curto prazo e passa a ser de longo prazo e ficar fixada na minha mente, né, de uma forma mais perene. E a evocação é a memória propriamente dita, a lembrança propriamente dita. A evocação é o processo de eu pegar aqueles elementos que eu tenho na minha mente e resgatá-los e formar uma narrativa. Qual que é o problema? A evocação, ela funciona como se fosse um funil. Porque também outra frase célebre diz que nós também somos aquilo que esquecemos. O esquecimento, ele tem uma função evolutiva, inclusive. Porque imagina se cada um de nós vai se lembrar de todos os detalhes de tudo que passou na vida. As coisas importantes vão acabar sendo esquecidas. Então, também há uma função no esquecimento. Porém, tão importante quanto aquilo que eu evoco é aquilo que eu esqueço, porque às vezes naquilo que eu esqueço é que está a solução do crime e não naquilo que eu evoco. Então, existe um fenômeno que em inglês ele é dado como Retrieval Induced Forgetting. É algo como se fosse o esquecimento induzido pelo resgate, pela recuperação, que é o fato de que quando eu recupero, eu estou submetendo a minha memória a um funil. E esse funil acaba deixando de lado, acaba trazendo elementos importantes e acaba deixando de lado também outros elementos tão importantes quanto. E que às vezes, né, não se fixaram na memória, porque não chegaram à fase da aquisição, mas às vezes se fixaram, mas na evocação eu não vou trazê-los. E aí, já me antecipando uma pergunta que sempre aparece: Marcia, mas e a hipnose? E se eu conseguir fazer uma hipnose da pessoa, será que ela vai conseguir recuperar melhor esses elementos na evocação? A resposta é não necessariamente. Hipnoses feitas em ambientes controlados, onde se sabe o que a vítima viu e depois se vai submeter a vítima à hipnose, elas mostram que a vítima recupera, sim, mais detalhes. Mas na mesma medida em que a vítima testemunha, enfim, né? Na mesma medida em que recupera mais detalhes verdadeiros, ela também recupera mais detalhes falsos. Então, o relato vindo da hipnose ele é mais rico, porém também existe esse cuidado que quanto mais rico a narrativa é, mais cheia de elementos falsos ela pode estar. Em um ambiente controlado, no estudo científico, nós temos como saber o que é falso e o que não é. Num ambiente não controlado, onde nós estamos tentando apurar, elucidar um crime, nós não temos como saber o que é falso e o que não é. Bom, e aí passando para a problemática do reconhecimento pessoal, porque eu não me alongo muito aqui, qualquer coisa, se ficar alguma coisa mal explicada, por favor, vocês me repassem depois nas perguntas.
A gente tem um caso paradigma que ficou famoso mundialmente, virou uma música do Bob Dylan, para quem é da velha guarda como eu, né? Que se chama Hurricane. É uma música que o Bob Dylan fez em homenagem ao Rubin Carter, que era um boxeador famoso nos Estados Unidos, negro, de origem periférica, né? Como a nossa população carcerária, né? E o Rubin foi falsamente reconhecido quando ele estava no auge da carreira, ele estava em outro lugar da cidade, ele foi falsamente reconhecido. Foi preso por uma testemunha que também era vítima, mas que já estava no hospital, com um olho extremamente lesionado, o outro bem. Primeiro a testemunha não reconheceu, depois os policiais foram lá, insistiram, a gente teve essa questão do viés dos policiais. Também, nesse caso, eles também obraram de má fé, né, segundo conta a história, e foram lá e insistiram, e o Rubin acabou sendo reconhecido, ficou 15 anos preso, até conseguir comprovar sua inocência e sair. E depois desses 15 anos preso, evidentemente que a carreira dele no boxe se terminou, né? E ele passou a rodar o país, o mundo, palestrando sobre condenações falsas e sobre conhecimentos equivocados, até quando ele faleceu de tumor. Não sei exatamente quando que foi, mas não faz muito tempo. Quando fizeram um filme sobre essa história, que eu recomendo extremamente, que é o filme com Denzel Washington, com o mesmo nome, Hurricane, ele ainda estava vivo. E por que a gente tem tanto reconhecimento falso, então, dentro do processo penal? Porque aquilo que eu falei, a memória que a gente busca no testemunho é a memória literal. Só que, ao mesmo tempo que eu resgato a memória literal, eu estou resgatando também minha memória semântica, minha memória de essência. E aí, se eu vejo alguém que tem alguma semelhança com o perpetrador e eu não me recordo bem do rosto do perpetrador, se o reconhecimento não for feito com observância de mínimas regras, eu posso acabar, sim, reconhecendo a pessoa equivocada. Bom, o reconhecimento, ele tem 2 métodos, e esses métodos têm sido tema de debate, principalmente depois que o STJ teve esse overruling importantíssimo no final de 2020, que a doutora Rafaela vai falar, que são o fotográfico e o presencial. E aí se traz um problema que é reconhecido por lei como prova, como reconhecimento, o presencial, que é aquilo que eu me deparo com uma pessoa. Porém, muitas vezes o fotográfico é utilizado como antecedente do presencial. E quando se utiliza o fotográfico como antecedente do presencial, eu posso acabar induzindo um reconhecimento presencial equivocado pelo fato da pessoa que vai reconhecer já ter visto o reconhecido nas fotografias. Né? Aí nós estamos falando do reconhecimento enquanto juízo de percepção precedente. E aí eu vou pedir licença para ler um trecho de um livro que é da doutora Lilian Stein, que é a maior autoridade em psicologia do testemunho hoje no país, que ela fala: chamado para fazer uma corrida, um taxista foi vítima de um assalto, no qual sofreu ferimentos e foi levado ao hospital. O investigador do caso mostrou ao taxista, que ainda estava em fase de recuperação, 2 fotografias de suspeitos. O taxista não reconheceu os homens apresentados nas fotos como sendo alguns dos assaltantes. Passados alguns dias, quando foi à delegacia para realizar o reconhecimento dos suspeitos, nesse caso, reconhecimento presencial, ele identificou 2 deles como sendo os autores do assalto. Os homens identificados positivamente eram aqueles mesmos das fotos mostradas no hospital. Os suspeitos foram presos e acusados pelo assalto. Ao ser questionado em juízo sobre seu grau de certeza que os acusados eram mesmo os assaltantes, o taxista declarou: eu tenho mais certeza que foram eles do que meus filhos são meus filhos. Todavia, alguns meses depois, 2 rapazes foram presos por assalto numa cidade vizinha e, quando interrogados, confessaram diversos delitos, incluindo o assalto ao taxista. Quer dizer, o taxista precisa de um teste de DNA dos filhos, né? Já que tem tanta certeza assim. E por que acontece? Porque o reconhecimento ele é baseado em percepções precedentes que eu tenho. Eu já vi essa pessoa. Parte do pressuposto que se eu estou reconhecendo essa pessoa é porque eu a vi no momento da perpetração do delito.
Porém, pode acontecer de eu ter visto essa pessoa em qualquer outro momento da minha vida e associá-la à perpetração do delito. Então, quando eu sou apresentado o reconhecimento fotográfico, depois eu vou reconhecer aquela pessoa pessoalmente, eu vi aquela pessoa numa foto, eu não vi aquela pessoa no momento do crime, mas eu vi aquela pessoa numa foto. E a minha memória pode me enganar e me dizer, foi essa pessoa que perpetrou. Né? Outro problema ainda sobre o juízo da percepção precedente é a questão da mídia. Quantos casos a gente vê que a vítima aparece dizendo, eu vi a foto dele na mídia, daí eu lembrei que era ele. Não necessariamente. Muitas vezes, né, vi a foto dele como sendo outro assaltante de outro lugar lá, e daí eu lembrei que foi ele que me assaltou. Será mesmo? Ou será que você simplesmente está conseguindo reconhecer aquela pessoa porque você a viu na mídia? Tá? Então, acaba que a mídia, mesmo sem querer, né, ao noticiar outros crimes, pode acabar por induzir um reconhecimento equivocado, por fazer uma falsa memória induzida numa vítima de algum outro crime, que depois vai apontar aqueles perpetradores como sendo os mesmos perpetradores do crime do qual foi vítima. E é justamente por causa da percepção precedente que há quem defenda, inclusive eu, que o reconhecimento é uma prova irrepetível. Diz o artigo 156 do CPP que o juiz vai formar o seu convencimento com base na prova produzida em juízo, salvo as não repetíveis cautelares antecipadas. Bom, o reconhecimento, via de regra, se repete em juízo, daquela forma que todo mundo já viu, tá? Na audiência, tá lá o réu, algemado, vestido de amarelo, pergunta para a pessoa, esse cara aqui é o cara que cometeu o crime com você? Né? Então, quer dizer, se está repetindo a prova, digamos assim. Mas acontece que isso na memória é muito complicado, porque uma vez que eu reconheço uma pessoa, consolida-se em mim a ideia de que eu reconheci. Eu reconheci essa pessoa que é o fulano de tal, que tem o nome tal, e que foi denunciada no processo porque eu o reconheci. E daí deriva o efeito compromisso, que é... E não estou falando de dolo, de má-fé, estou falando de fenômenos inconscientes da memória. O efeito compromisso é, já reconheci essa pessoa, tendo a continuar reconhecendo essa pessoa. São pouquíssimos os casos, pouquíssimos na prática jurídica, em que a gente vê a testemunha voltar atrás no reconhecimento. Normalmente eles se confirmam. E o efeito congelamento é esse de que o reconhecimento se fixa na memória. Fixa na memória que eu reconheci o fulano de tal, o nome dele é fulano de tal, ele tem essa cara. Aí eu vou reconhecer no fotográfico, vou ver ele no fotográfico, vou reconhecer ele no pessoal, não, é ele, aí chega, ele é denunciado, eu sou chamada a dar depoimento, consolidou-se na minha memória que o perpetrador foi ele, e eu vou tender a repetir essa informação, né, no juízo, eventualmente no plenário de tribunal do júri, quando na verdade é uma informação que já está viciada pelos diversos processos mnemônicos que eu estou falando aqui. Então, por isso que se diz que o reconhecimento não é uma prova repetível. Porque, assim como todas as provas que dependem da memória, ele está sujeito a diversas contaminações. E a gente tem outro problema em relação ao reconhecimento, que é do procedimento. Hoje em dia, nós temos um procedimento dado pelo código, pelo artigo 226, que é o simultâneo, colocar a pessoa ao lado de várias pessoas que com ela se pareçam, se possível. A jurisprudência que nós tínhamos até outubro de 2020, era uma mera recomendação e que não tinha problema nenhum de mostrar a pessoa sozinha. E aí se criou um outro procedimento no Brasil, que infelizmente ainda é muito utilizado, que é o show-up. O que é o show-up? Pega a foto da pessoa aqui no celular e mostra para a vítima. Esse daqui? Ah, é esse daí. Então tá, beleza. Não se faz um alinhamento, não se faz uma comparação, né? Simplesmente se mostra, a pessoa vai lá e sem nenhum parâmetro, sem nada, a vítima vai lá e identifica aquela pessoa. E tem o reconhecimento sequencial, que não é adotado no Brasil, que é, eu mostro uma pessoa, seja por foto, seja pessoalmente. Depois ela sai, a vítima diz que não é. Depois ela sai, entra outra. Mesma coisa, a vítima diz não é. Sai, entra outra.
a pessoa tem que ser exposta, todas as pessoas, por exatamente o mesmo tempo. A vítima não pode voltar para comparar. Se já falou que não é, não tem como voltar, né? E, enfim, um por vez. Comparativamente, o sequencial, ele acaba tendo um nível menor de erros quando quando o verdadeiro perpetrador não está ali no meio. Porque no simultâneo eu vou fazer um juízo comparativo, eu vou comparar todo mundo e o que se parecer mais com o perpetrador, eu vou reconhecer. Se o perpetrador estiver na linha do reconhecimento simultâneo, as chances de eu acertar estatisticamente são muito maiores. Mas se ele não estiver, as chances de eu errar e reconhecer a pessoa que com ele melhor se parecer também são muito maiores. Então, o sequencial apresenta um nível de erros menores quando o perpetrador está ausente, mas também um nível menor de acertos quando o perpetrador está presente. E aí é uma questão do que sai mais caro ao nosso sistema jurídico, né? Porque nós temos hoje uma norma que diz que tem que ser utilizado o simultâneo, e o simultâneo é algo que dá margem a muito erro quando nós estamos falando de uma linha de reconhecimento onde o perpetrador está ausente. E no simultâneo a gente tem também uma prática que se criou na delegacia, que é o famigerado álbum de suspeitos, em que é assim, as pessoas que já cometeram crime nessa comarca, vai lá, cada um tem a sua fotinha, a pessoa vai folheando, vai vendo a foto, vai ali procurar. Se a pessoa que perpetrou o crime não está naquele álbum de suspeitos, muito provavelmente vai ser reconhecido um outro alguém. Então, no projeto de lei também, que a doutora Paula Garcês vai falar, uma das coisas que se fala é em abolir totalmente a prática do álbum de suspeitos. Né? Então, algumas práticas que nós temos são terríveis para a metodologia do conhecimento, que são o show-up, que é mostrar simplesmente uma foto, que é o álbum de suspeitos. Então, o que nós temos hoje? Nós temos uma norma do artigo 226 que dá regras mínimas para que o reconhecimento seja feito, mas, em verdade, nem essas regras mínimas já estão de acordo com o estado da arte e das ciências. As regras mínimas para que o reconhecimento seja fidedigno já são insuficientes. Que dirá se elas forem descumpridas? Né? E aí, nós temos, assim, uma crítica que o doutor Adelato Júnior faz, com muita propriedade, é que a gente traz uma teoria geral do processo, para o processo penal, quando, na verdade, a TGP que nós temos é uma TGP do processo civil. E a gente traz para o processo penal um conceito que é muito perigoso, que é o da nulidade absoluta e da nulidade relativa. Então, se eu alego uma nulidade no reconhecimento, eu tenho que provar o prejuízo. Mas, gente, me perdoem se eu estou errada, mas eu acho que se a pessoa, em virtude do reconhecimento, foi presa, está respondendo uma ação criminal, corre o risco de condenação, é condenada, esse prejuízo se presume, eu não preciso mostrar um prejuízo, eu não preciso mostrar que seria feito de outra forma. Se é um reconhecimento feito do começo ao fim, em desacordo com o estado da arte e da ciência, com práticas que podem induzir a uma falsa memória, se trata de um prejuízo presumido. Então, a mera alegação já deveria ser suficiente. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Né? Mesmo com o STJ tendo feito esse overruling importante de dizer que a norma do artigo 226 é cogente, nós temos ainda muitos tribunais, muitos juízes de piso que continuam repetindo a lógica da nulidade relativa, que continuam repetindo a lógica da mera recomendação do artigo 226. Teve um estudo aqui da Defensoria Pública de Santa Catarina, que foi feito, publicado no dia 2 de março de 2021. Desde então, eles analisaram 26 processos no qual havia reconhecimento fotográfico, e desses 26 processos, 0 mencionaram a nova jurisprudência do STJ, e 24 foi mantida a condenação. No 25º foi mantida a condenação de um e absolvido o outro, e só em um que houve aprovação de absolvição,
Quer dizer, salvo engano, né, na maioria dos tribunais, a receptividade dessa jurisprudência do STJ tem sido semelhante a zero, né? Porque continua se repetindo aquela mesma lógica diante do que cola, e porque a testemunha está de boa fé, afinal de contas, e então por que uma testemunha de boa fé ia reconhecer alguém se não tem interesse nenhum em prejudicá-la, né? Por quê? Porque não se fala em psicologia do testemunho, porque não se fala em falsas memórias, né? Eu defendo que a psicologia do testemunho deveria ser uma cadeira obrigatória na faculdade de direito, obrigatória para que a gente entenda como que se constrói uma narrativa. Bom, para finalizar, eu teria muito para falar sobre isso aqui, né? Mas é importante trazer que no Innocence Project dos Estados Unidos, já está há bastante tempo, né? Aqui no Brasil nós ainda não temos dados de porcentagem, porque o Innocence não fez caso suficiente para fazer porcentagem, mas no Innocence Project dos Estados Unidos eu olhei, e esse é um dado de hoje, das pessoas que eles conseguiram exonerar, 65% dessas pessoas foram condenadas devido a erro na identificação, erro no reconhecimento, erro pelas testemunhas. E a grande maioria desses erros deve-se a reconhecimentos onde a pessoa que vai reconhecer é de uma raça diferente da pessoa a ser reconhecida. Eu estou utilizando aqui o conceito de raça, eu sei que é um conceito bastante ultrapassado, mas entenda-se como fenótipo, né? Fenótipo visível. Então, assim, a grande maioria dos condenados, não preciso dizer, que é negro, e a grande maioria desses erros na identificação acontece quando é uma pessoa branca que é posta para reconhecer pessoas negras. Não se tem ainda uma explicação consolidada para esse viés racial, né? Mas uma das mais aceitas é a falta de contato. Eu, como pessoa branca, acabo frequentando ambientes predominantemente brancos, por conseguinte, eu tenho mais dificuldade de diferenciar um negro de outro negro. Isso num país que nem o Brasil, onde nós temos um racismo estrutural, histórico, um histórico de escravidão, acaba se tornando muito gravíssimo. Muito gravíssimo foi ótimo, né? Acaba se tornando gravíssimo. Por quê? Porque a gente acaba perpetrando o que todo mundo já sabe acerca da população carcerária. A gente entra numa cadeia, a gente vê uma cor de pele, a gente vê um nível de escolaridade, a gente vê uma classe social. A gente não vê rico entrar na cadeia, né? E é uma problemática que acaba, de fato, se perpetuando por causa de, entre outros motivos, o reconhecimento facial que não é levado a sério como deveria. Eu finalizo com uma frase do Roy Malpass, que também é uma autoridade em reconhecimento, que ele falou para o professor Gustavo Noronha de Ávila, quando ele viu como era feito o reconhecimento no Brasil. Ele disse algo semelhante, eu só lembro disso na minha memória de essência, então não vou conseguir reproduzir literalmente o que ele falou, mas que ele já viu muitas técnicas ruins serem utilizadas no reconhecimento de pessoas, mas ele nunca havia visto todas essas técnicas ruins serem utilizadas ao mesmo tempo, como ele viu aqui no Brasil. Então, daí surge a necessidade de a gente falar de reconhecimento, e da gente bater nessa tecla, até que isso não seja mais uma tese de defesa, até que isso seja de fato aceito como um standard mínimo para aceitação de uma prova. Se uma prova pericial eu tenho que seguir parâmetros científicos, por que eu não tenho que seguir parâmetros científicos numa prova que deriva da memória, que é uma coisa tão mais maleável do que o resultado de uma perícia? E aqui eu finalizo com o questionamento e com a premissa de que a gente precisa falar de psicologia do testemunho. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Márcia. Parabéns pela excelente explanação e pelos grandes ensinamentos. Eu fiquei aqui super interessada pelo tema e a doutora, como estudiosa do assunto, vou aproveitar aqui já para te fazer um questionamento. Levando em consideração que os nossos processos, eles são lentos, que as audiências acontecem anos depois dos fatos,
como que a senhora, como advogada, lida com esse tipo de situação, com as falsas memórias, com essa psicologia do testemunho durante uma audiência? Bom, primeira coisa, né? O próprio fato de demorar já reforça aquilo que eu falei do reconhecimento não ser repetível. Por quê? A memória literal dura muito menos. Então, quando a testemunha vai numa delegacia no mesmo dia, ainda tem uma chance menor de erro. Mas quando a testemunha vai em juízo 3, 4 anos depois, principalmente se é o caso de réu solto, que é preso até coisa de 1 ano, né? Mas no caso de réu solto, a testemunha vai anos depois para fazer esse reconhecimento, a memória literal já pereceu. O que ficou? Ficou efeito compromisso, ficou efeito congelamento. Eu reconheci essa pessoa na delegacia, eu vou chegar lá em juízo e vou dizer que é essa pessoa, né? Não, repita-se dolosamente, uma coisa, né, inconsciente, mas que acontece. Como eu lido com isso na minha prática? Eu tento falar nas petições, quando eu estou falando com o juiz togado, eu tento trazer todos esses aportes da psicologia do testemunho, né? É acolhido? Não, tá? Acabei de tomar lenha numa revisão criminal, que assim, numa semana depois de sair no Fantástico, que foi conseguida uma liberdade com um rapaz no Rio de Janeiro, um cliente veio e me contratou para isso, fiz a revisão criminal, pô, meu tema de pesquisa, e não tem unidade, não comprovou o prejuízo, e o reconhecimento foi a mera recomendação. Entrei com recurso especial, o recurso especial foi negado porque está de acordo com a jurisprudência do STJ. Pegaram a jurisprudência do STJ lá de 2019 para dizer que está de acordo. Então, agora, eu estou com prazo aberto para agravo em recurso especial e mais um habeas corpus substitutivo de recurso, porque na jurisprudência é realmente muito difícil. Em júri, que é o que eu tenho feito mais, eu não saio cuspindo todos esses conceitos de psicologia do testemunho, memória, até porque senão eu vou perder muito tempo na minha sustentação. Eu simplesmente me limito a dizer que pessoas de boa fé se equivocam, né? Que pessoas e dar exemplos concretos e casos reais e falar sim da jurisprudência nova do STJ, né? Que coloca que 226 é uma regra cogente, que não foi observada. E bom, eu fiz um júri ano passado onde os reconhecimentos tinham sido assim: foi um apagão na favela no meio da madrugada, né? Houve uma chacina. O meu cliente foi reconhecido. Uma das testemunhas o reconheceu pela voz. Outra testemunha o reconheceu pelo buraco da fechadura, no apagão na favela de noite. E outra testemunha o reconheceu pedindo na TV. E aí eu tentei argumentar tudo isso. Trouxe o caso do Innocence Project da estatística, que estava em 72%, se eu não me engano. E aí o promotor me pegou a réplica e falou: mas eu não acredito nisso, porque eu acredito muito na justiça dos Estados Unidos. Então, eu não acredito nesse dado. E aí ficou aquele papo de louco, assim, de bom, não interessa se tu gosta ou se tu não gosta do dado, né? Isso é um sofisma ridículo. Esse é o dado científico, eu não estou inventando isso. Recentemente eu também fiz um caso em que essa não era a minha tese, mas era a tese da defensora. A defensora falou também na mesma linha, né? Falou até um pouco de falsa memória. Falou na mesma linha, o promotor debateu dizendo: vocês não são obrigados a seguir a jurisprudência do STJ, vocês são juízes leigos, julgam como quiserem, né? Não estão vinculados ao convencimento fundamentado. Quer dizer, poxa, gente, o juiz leigo não é burro, né? É leigo, não é imbecil. Então, assim, se traz uma coisa para ele, mas vocês não são obrigados a seguir esse entendimento. Mas não é entendimento, é estudo científico, né? Então, bom, é difícil, é muito difícil de trazer isso, porque as pessoas ainda seguem muito atreladas àquele texto de, não tem por que mentir, aquele copia e cola. E, bom, eu tenho sentido que é mais fácil que os jurados acolham isso do que um juiz togado. Paradoxalmente, né? Porque a gente tende a pensar, pô, o cara é magistrado, como é que não vai? Mas, né, eu tenho notado uma receptividade muito maior no tribunal do júri e nos juízes togados, e principalmente no tribunal, eu tenho visto a perpetração daquela jurisprudência que sempre foi como se simplesmente não tivesse acontecido um overruling do STJ totalmente
ignorado. Então, é realmente bastante difícil enfrentar esse tema. Eu imagino, doutora. Muito obrigada por trazer a sua prática para a gente, que faz toda a diferença. Obrigada também. Agora eu vou aqui falar um pouco da doutora Rafaela Garcês. Ela é defensora pública titular na comarca de Nilópolis, do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Público e Direito Privado, e teve atuação no precedente da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, em que se reconheceu a nulidade do reconhecimento fotográfico. Doutora Rafaela, fique à vontade. Boa tarde a todos. Um prazer estar falando aí com os advogados de Brasília, estudantes, né, e todas as pessoas interessadas no tema. Parabéns, Márcia, doutora Márcia, pela sua exposição. É sempre muito bom ouvir sobre psicologia do testemunho também a partir de nós, né, advogados, defensores. Eu acho que a gente acrescenta com a nossa experiência e também trazendo essa percepção, que eu sempre falo que é o terraplanismo jurídico, né? O mundo jurídico não é só, a gente tem influência de outras áreas. E é muito bom ouvir isso. Obrigada, Raíssa, pelas palavras. Doutor Fernando Parente aí pelo convite. Prazer estar falando com essa plateia tão seleta. Eu e a doutora Márcia já havíamos mais ou menos, né, dividido para não ficar repetitiva a fala de cada uma de nós. Parece que eu tenho a sorte de talvez ter uma experiência mais feliz em relação à questão do questionamento acerca do reconhecimento de pessoas, né? Esse habeas corpus que eu impetrei aí, que a doutora Raíssa falou, junto ao STJ, que foi um dos precedentes também, dos primeiros precedentes. Claro, temos o paradigmático habeas corpus do SCHET, que é o 598886, esse meu que é de um assistido meu de Nilópolis. Para quem não sabe, Nilópolis, provavelmente, como vocês são de Brasília, você não sabe, seria uma cidade aqui da Baixada Fluminense, que seria aí como uma cidade de satélites, é isso que se chama, não é? Cidade de satélites, né? E são as cidades aqui que orbitam a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana aqui como um todo, e usualmente cidades mais pobres, né, do que a capital, Rio de Janeiro. E esse meu assistido, ele foi reconhecido em 9 processos por meio de fotos, né? Aquele álbum de suspeitos, depois mudaram para um mosaico, que é uma folha com 4 fotos, mas foram 9 processos em que ele respondeu. No juízo de primeira instância, ele foi absolvido nos 9 processos, porque eu acho que talvez o juiz que tem um mínimo de sensibilidade, obviamente, e que trabalha ali na comarca, começou a perceber que a delegacia, e como eu só tenho uma delegacia vinculada, eu sei que para a perspectiva do advogado isso é completamente, né? Para quem é defensor, a gente é titular de um lugar, então a gente consegue mapear as práticas, consegue saber a delegacia que está, né? Como eu estou só numa cidade, inclusive é só uma delegacia. Então, para mim, mapear que algo de muito errado estava sendo feito e começou a ser feito em escala, que foram reconhecimentos fotográficos sem qualquer critério, e aquilo começou a bater, e, obviamente, não tive a mesma sensibilidade no Ministério Público, mas, por parte do magistrado, ele começou a ter a sensibilidade de que algo muito errado estava acontecendo. E o Tiago, acho que foi a grande vítima da barbárie, né, feita pela delegacia, já que ele foi apontado em 9 situações como perpetrador de crime patrimonial, sem nunca ter sido preso em flagrante, com algum pertence e sem que nenhuma investigação fosse feita. A única prova contra essa pessoa, esse jovem, né, preto, periférico, era uma exibição fotográfica. Nunca foi ouvido para que, claro, contemporaneamente ao fato, é muito mais fácil que aquela pessoa produza a prova, o álibi. Olha, eu não estava
na cidade, eu estava viajando, está aqui a passagem, está aqui a foto, está aqui a geolocalização. Todos esses instrumentos, eles se enfraquecem quando a pessoa só toma conhecimento, não sei como é a situação aí no Distrito Federal e em Santa Catarina, da onde a doutora Márcia fala, em que, quando a pessoa vai saber que está sendo processada, muitas das vezes é quando ela é presa, né? Quando a pessoa é presa em casa, por vezes meses e até anos depois daquela acusação. A gente teve aqui no Rio de Janeiro um caso que foi muito exibido, deve ter uns 2 meses, em que a pessoa foi reconhecida por uma foto 3x4 de 15 anos atrás e ficou presa por um fato de 2 anos. Então, aqui talvez também a gente teve uma grande divulgação na mídia aqui local e também na mídia nacional, que tem feito esse trabalho, a gente vê o Fantástico e outras, fazendo um trabalho que é importante para que a gente, quando vá para um júri, quando vá falar com o juiz, a gente tenha ali como sensibilizar a partir dessas perspectivas. Então, esse meu assistido foi vítima dessa situação. Em um dos processos que ele foi absolvido, houve o recurso ministerial e a reforma no Tribunal de Justiça, em que, pasmem, a desembargadora falou que a diferença entre ser moreno e negro não era relevante e que a diferença de altura narrada inicialmente pela vítima de 1,65 para 1,80 não seria relevante. Impetrei a ordem de habeas corpus, também abordei a questão da cadeia de custódia, que é algo que a gente tem que abordar, porque de onde vem essa foto? Quais foram as fotos exibidas? Como que eu vou saber se houve, o que a doutora falou, o perfilamento justo, ou seja, eu exibi pessoas que ali sim eu tenho a mínima possibilidade de um reconhecimento com algum tipo de credibilidade, se eu não sei quais foram as fotos exibidas? Como que a gente pode controlar a atividade investigatória? Toda essa visão hoje de disclosure tem que ter transparência. Quando a gente se depara com os reconhecimentos, principalmente fotográficos, nós não temos essa situação de transparência. Sequer são juntadas as fotos. E aqui, num caso emblemático também do Rio de Janeiro, o juiz, o André Nicoliti, que também é professor de processo penal, ele colocou essa questão da cadeia de custódia e eu também, no meu HC, também debati a questão do dado, desse dado pessoal sensível. Então, qual é o critério da exibição dessa imagem? E todas essas circunstâncias para infirmar um reconhecimento. Depois eu fui brindada quando já tinha impetrado com a decisão paradigmática do Schietti, que nos brinda aí com um reconhecimento de que o direito por si só não se basta para algumas práticas. Nós precisamos, sim, da psicologia do testemunho, como disse a doutora Márcia, é uma ciência já de mais de 40 anos, mas nós fazíamos ali fingindo que não existia, fingindo acreditar que a memória é algo incorruptível e que a memória não está aí submetida à possibilidade de esquecimento. Então, a gente tem 2 fatores aí. Temos fatores externos que vão corroborar com a possibilidade de um falso reconhecimento, e aí a gente vai falar dessas variáveis circunstanciais e sistêmicas, e você vai ter uma questão do próprio funcionamento da memória. Então, é muito frágil, senhores. O que eu quero primeiramente pontuar é a jurisprudência. Nós já temos eu componho o GT do CNJ, né? Agora que acho que vem aí, doutora Marta, doutor Fernando, doutora Raíssa, para trazer para a gente mais um alento, mais uma esperança. O ministro Schietti é o presidente desse grupo de trabalho, que tem mais 30 e poucos juristas. Gente, eu falo que eu estou ali, sei lá por quê, né? Mas tirando a minha presença, o resto é só fera de última assim, linha. E há um comprometimento muito grande, né? Claro, quem instaurou o grupo foi o ministro Fux, que é o presidente do CNJ, mas a presidência desse grupo é do ministro Schietti, e o ministro Schietti, a postura dele é muito clara de que o STJ não vai mais se coadunar com esse tipo de falha.
que vem, sim, sendo um grande fomentador de erros judiciais. E ele, nessa primeira reunião, que deve ter um mês, ele falou que no STJ a gente já tem 53 decisões monocráticas e 25 acórdãos já sobre o tema. Então, se isso é um mês, eu acredito que temos mais ainda, né? Sobre o tema, reforçando que, como prova única, o reconhecimento de pessoas, e eu falo no gênero, tá? O reconhecimento de pessoas, que pode ser na modalidade pessoal ou fotográfica, e aí a gente tem que abordar o que seria o reconhecimento fotográfico, que não é a exibição de álbum de suspeitos, isso não é reconhecimento fotográfico, não é a exibição de uma foto única, isso não é reconhecimento fotográfico. Qualquer ato de reconhecimento, e como virá na lei, no projeto de lei, o 676, né, que está aí, já passou no Senado, temos que ver na Câmara, o reconhecimento fotográfico, ele é um perfilamento, só que, em vez de ser de pessoas, é de fotos. Não é uma exibição, se for ler ali 500 mil fotos de 500 mil suspeitos, não é isso. Então, essa é uma primeira premissa. E o que é importante que o STJ, nos seus julgados, e hoje a notícia muito boa sexta turma, todos já vem nulificando reconhecimentos, de forma geral, como base, única prova para condenação, e nulificando reconhecimentos que descumprem o 226. Então, não basta cumprir o 226. Então, no melhor dos mundos, cumprimos tudo, fizemos um perfilamento justo, houve descrição prévia, houve exibição sem qualquer tipo de destacamento, houve nenhum tipo de induzimento ou feedback por parte da pessoa que está presidindo esse ato. Tudo bem feito. Houve um reconhecimento positivo. Só esta prova serve para condenar? Não. O STJ deixa bem claro nos seus julgados que, por mais que nós cumpramos todas as formalidades, como a doutora Márcia falou, a memória humana é frágil. Então, senhores, como defende Alexandre Moraes da Rosa, perda de uma chance probatória. Se você se basear só no reconhecimento, você não ultrapassou aquela dúvida razoável acerca da autoria, porque só o reconhecimento diante da sua falibilidade, porque a memória é falha, não pode ser prova exclusiva para uma condenação. Se você, Estado, não investigou, não buscou outras linhas investigatórias, você não pode se lastrear somente no reconhecimento de pessoas, uma prova dependente da memória e, por isso, frágil e falha e suscetível a interferências, dolosas ou não, podem ser espontâneas. A falsa memória, ela, inclusive, pode se formar espontaneamente. Eu não preciso da má-fé do agente policial que a gente normalmente acha. Para isso, ela pode se dar espontaneamente. Portanto, esse é o entendimento. E fomos brindados recentemente também, agora em abril de 2021, porque para o mundo jurídico isso é recente, a gente vem há quantos anos, né, sem uma análise séria do reconhecimento de pessoas, né, das provas dependentes da memória. O HC 652-284 do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que também enfrentou o tema na quinta turma e que também passou ali a unificar o entendimento das turmas criminais do STJ. E, portanto, ele reafirmou as conclusões do HC 59886 do Schietti e falou que o reconhecimento não constitui uma evidência segura, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita ao esquecimento, aos efeitos das emoções e das sugestões advindas de outras pessoas geradoras de falsa memória. Essa aqui eu peguei um trecho dele para os senhores verem que é algo muito firme agora na atual posição do STJ. E mais notícia boa aqui, né? A gente sabe que no dia a dia o que a gente vai ter que ultrapassar é a súmula 7. O que a gente vai ter que ultrapassar são os nossos tribunais de justiça. Mas se a gente tiver, né, a sorte de termos o mérito apreciado, né? No caso do Tiago, esse meu caso, foi o que tem acontecido também. Não conheço do recurso e concedo a ordem de ofício. A gente quer concessão de ordem. Conhecendo ou não, eu quero
quero a concessão de ordem, eu quero reconhecimento no sentido de que o STJ entenda que essa prova, por si só, não se presta a uma condenação. E, recentemente, no Supremo, temos 2 precedentes também, que é o RHC 176025, do ministro Marco Aurélio. Peço escusas que eu não tenho inteiro teor, já tentei pesquisar o voto dele, se entra no site, não consigo pegar o voto. E o que eu consegui, o inteiro teor, que é do Gilmar Mendes, que é o RHC 206.846 de São Paulo, em que o ministro também ele nulificou o reconhecimento, porque esse caso do Supremo, então a gente tem agora STJ e Supremo, com 2 precedentes, o Supremo, STJ com milhares não, né? Mas dezenas já, para a gente pode encher a boca e falar dezenas, e daqui a pouco, se Deus quiser, centenas, um precedente em que o Gilmar houve um crime, 1 hora depois a vítima recebeu foto por WhatsApp. O que é receber foto por WhatsApp? É exibição por show-up, exibição de uma pessoa só. Essa exibição de uma pessoa só é reconhecido pela psicologia do testemunho como um grande elemento sugestionador, porque a memória humana, a gente trabalha com familiaridade, por isso que, às vezes, uma pessoa de uma raça diferente, por isso que a gente tem muito mais possibilidade de falhar com a repetição dos reconhecimentos, porque nós somos treinados a reconhecermos pessoas e coisas que são familiares. Então, a partir do momento que você exibe uma imagem, ela deixa de ser um completo estranho, passa a ser alguém familiar. E isso vai, evidentemente, trazer uma possibilidade de redução da acurácia desse reconhecimento e da falsidade dele, que, como a doutora Márcia muito bem falou, o falso reconhecimento não quer dizer que há um ato deliberado de falsidade, de falso testemunho, não. É simplesmente que a nossa memória ela falha. E, portanto, nesse viés, houve essa exibição por WhatsApp e depois houve, inclusive, o reconhecimento pessoal. Não se falou no acórdão se foi por show-up também, só ele, ou se houve, né, a colocação de dublês ou fillers, como se fala. Mas, de fato, o ministro Gilmar infirmou esse reconhecimento, nulificou, porque houve violação das normas do 226 e porque a exibição anterior de uma imagem gera esse efeito compromisso, esse efeito de falsa memória. Então, vamos dizer assim, que essa é um precedente que é mais um precedente que vem reafirmar aí o quanto que a nossa jurisprudência vem evoluindo sobre o tema. Então, eu acredito que para nós, advogados e defensores, né, a defesa criminal como um todo, o nosso trabalho tem que ser de enfrentamento desde a primeira instância. Não me venha com a alegação de que não tem efeito vinculante, porque em si, por exemplo, e eu torço muito quando eu vi o projeto de lei, esse PL, o que ele estabelece que o descumprimento torna a prova ilícita. E a gente sabe que não adianta a gente ter tribunal, né, julgando bonito, ter um voto como o do Schietti, né, nesse HC, que é um voto primoroso, tem que ser lido de cabo a rabo, relido, né? Se a gente não tiver algum tipo de punição para o descumprimento desse ato. E acho que nós caminhamos com a nulidade mais do que para a nulificação, que a gente já sabe que essa prova não vai ser admissível, mas estando expressamente como uma prova ilícita, isso já é maravilhoso, porque Mas a gente tem essa teoria do processo que vai falar, teve prejuízo, não teve, que é um absurdo. Nulidade é nulidade, ponto, é nulidade absoluta. Memória humana não tem como você voltar atrás. Desver. No dia que tiver o botão de desver e descodificar aquela informação, a gente pode começar a pensar na possibilidade de não nulificar e não trazer prejuízo. Porque a gente tem que discutir prejuízo, é um absurdo. Norma é garantia. Descumpriu,
Acabou. O Sketch deixou isso muito claro no voto dele, trazendo a lição do Auri. Norma é garantia, forma é garantia. Como que nós chegamos nesse estado? Foi o STJ, com o entendimento 105, que falou que era mera irregularidade. O 226, todo mundo que estuda já sabe que ele é muito pouco. Simplesmente descrição prévia e perfilamento, sem falar da questão temporal, como a doutora Márcia falou. Ah, tá bom. 5 anos depois, qual a validade disso? Né? Qual é? Perfilou com um cara de 1,80 m, um anão, estou falando aqui no absurdo, tá? Um negro, um ruivo, um albino, um idoso. Perfilamento tem que ser de pessoas similares. Senão você tem um destacamento. Se eu sei que foi um jovem branco, mais ou menos de estatura mediana, eu boto ao lado dele 3 outros jovens negros, eu já destaquei, eu já vou por exclusão. Uma palestra aqui. Então, essa situação, esses atos não são reconhecimentos. Se você não tiver um alinhamento justo, que a gente fala que é com pessoas efetivamente semelhantes, sem um destacamento, não adianta botar todas as pessoas até com algum nível de proximidade, mas um com a roupa do presídio algemado e os outros com camisa social e o crachá do Tribunal de Justiça, que é servidor que você pegou, o estagiário da Defensoria, que lá eu me viro nos 30 para buscar esse perfilamento. Não adianta. A gente não tem como desver. Então, é ilícita, acabou. Essa prova não vai valer. Então, isso do projeto de lei é muito bom. E eu somo a isso, não sou punitivista, mas tem hora que a gente tem que falar assim, e a lei de abuso de autoridade, no seu artigo 25, ela estabelece, proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação fiscalização por meio manifestamente ilícito. Portanto, senhores, a partir do momento que esse projeto de lei, e eu sei que essa prova ilícita ali, quem botou sabia o que estava fazendo, espero eu, e estou muito feliz, e fiquei muito feliz por ver isso, porque nós teremos meios de constranger o cumprimento, que é, olha, você está praticando abuso de autoridade. Além dessa prova ser inadmissível, você que está sendo um criminoso aqui, que você não está cumprindo. A lei é para ser cumprida. Ponto. Tu não é o fiscal da lei, tu não quer ser o boca da lei? Então vamos ser. Não basta ser o fiscal da lei quando quer. Na parte que, não, prisão, 312, não, achei aqui, tem comoção pública, as pessoas têm muita violência. Não, não é isso. Então, vamos cumprir. Vamos cumprir. Forma é garantia. Não permitam, senhores, que se não tiver a possibilidade de um perfilamento justo, que seja feito o reconhecimento. Essa prova, ela está albergada, sim, pelo direito à não autoincriminação. Não vamos produzir prova contra os interesses dos nossos defendidos. Quem quer essa prova? Quem quer produzir essa prova? O Ministério Público... Olha, doutor, excelência, eu não tenho como produzir, não vou deixar, não vou permitir que seja feito o reconhecimento, porque não tem aqui como se cumprir as formalidades do 226. Mas eu quero promotor, promotor, você quer? Então cumpra as formalidades. Não vou falar para eles, como eu brinco assim, que se eles quiserem, tiverem algum nível de cuidado e de conhecimento, até porque a psicologia do testemunho não diz que tem uma diferença realmente grande. A Lilienstein, aqui que a doutora Márcia falou, deixa isso muito claro, que o reconhecimento por fotografia, o pessoal, com pesquisas, tá? Pesquisas da psicologia do testemunho, não sou eu, Rafaela, não é a doutora Márcia, não é o doutor Fernando, não é a doutora Raíssa, não é ninguém que está falando. Por estudos empíricos, que não há uma diferença na qualidade do reconhecimento, mas a partir do momento que você exibe as fotos, isso para nós mesmos, às vezes a gente não tem possibilidade, tem certeza que o nosso defendido não praticou e quer tentar produzir essa prova, busque fotos semelhantes, faça, né, um alinhamento com fotos que não haja um destaque, da mesma posição, com a mesma tentativa de roupa, dá para se produzir. Mas se você não tiver dublês, não tem como. Eu não vou permitir. Claro que eu atuo numa comarca
eu tenho essa força ali, né, argumentativa, né, a gente acaba tendo um pouquinho mais de poder ali dentro do lugar que você trabalha todo dia, você já conhece a forma, mas eu acho que nós temos que ter, sim, olha, Excelência, tem o STJ, tem a lei de abuso de autoridade, tem o projeto de lei que está falando que é ilícito, eu não vou permitir. Se vocês querem, nós remarquemos a audiência, se tiver excesso de prazo, essa prova não sou eu que estou requerendo, então vai ter que ter, sim, essa liberdade por excesso de prazo, porque não sou eu que estou dando causa ao delongar da instrução, e não vai ser submetido. Mas é uma atuação passiva do réu, porque ele só tem que ficar em pé. Não, Excelência, ele tem que ficar em pé, virado para frente, olhando para frente. Se quiser impor, ele vai ficar virado de costas, e eu vou falar isso. E você não tem como pegar um policial e forçar a pessoa, porque aí já está torturando, já está tendo violência. Então, essa também alegação ministerial que não teria uma atuação ativa dessa pessoa, do suspeito, e que, por isso, ele teria, sim, não teria aí a não autoincriminação, não teria aí para se valer desse princípio da não autoincriminação, porque ele não precisa fazer nada. Não, ele precisa sim, ele tem que ficar parado, ele tem que olhar para frente, ele tem que segurar, pelo menos na minha comarca, tem a sala de manjamento, segura lá os números de 1 a 5, segura, fica olhando para frente. Então, se eu não quiser, vai ficar virado de costas. Como o meu juiz sabe que não vai comprar essa briga comigo, ele consigna ali que não vai ser realizado, ele também entende que está albergado pelo direito à não autoincriminação, e quem quer produzir agora? Evidentemente que eu busco realizar esse ato, tá? Acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura. Eu busco estagiário. Agora, se é impraticável, eu não vou permitir. Então, acho que isso nós temos que reforçar, e nós temos o STJ. Quer o promotor, quer o juiz, quer quem quer que seja fale que não há uma decisão vinculante, essas decisões são muito firmes no sentido de nulificarem esses atos. Então, elas falam por si em nossa defesa. Então, nós nos apropriando desse conhecimento, lendo esses julgados, a gente vai ter esse instrumental maior para defender os nossos réus, os nossos defendidos, né? Então, é muito importante essa percepção, essa defesa intransigente desse princípio da não autoincriminação e, evidentemente, se já vem da fase inquisitorial, né, do inquérito policial, com um reconhecimento absolutamente influenciador, utilizando-se uma foto só, ou muito tempo depois, o que eu vejo aqui no Rio, a vítima vai à delegacia, fala que sofreu um crime, fala que não tem condições de reconhecer, e meses depois alguém é preso, né, e nas mesmas circunstâncias, alguém que cometeria delitos na região, e aí as vítimas passam a ser intimadas para reconhecer. E a memória delas, doutora Marcela, tem um refreshing, assim, engraçado, né? Normalmente a nossa memória se deteriora. Essas vítimas não conseguiam reconhecer meses depois, quando exibidas a uma pessoa que é dada a informação de que elas já praticaram delitos daquela natureza, aí a memória dela, assim, se aguça e ela consegue lembrar. Evidentemente que esse fenômeno não existe e que esse reconhecimento é viciado. Então, senhores, eu acho que é muito importante a gente ter essa percepção de defesa intransigente. O STJ está do nosso lado, o GT está aí para trazer procedimentos e acho que vem com uma força muito grande, porque tem um clamor também, né, da sociedade para que os inocentes não sejam presos. Ninguém ganha com a prisão de um inocente, né? E uma dos grandes, como disse a doutora Márcia, e já pesquisado nos Estados Unidos, e a gente não tem dúvida que no Brasil também, um dos grandes motores de erros judiciais, a gente não tem dúvida que são os reconhecimentos de pessoas, especialmente na modalidade fotográfica, porque o pessoal, a gente sabe que é muito pouco feito, e quando é feito é por show-up, é uma pessoa só exibida, algemada, uma circunstância que não permite que aquela
que o reconhecedor tenha um distanciamento naquela situação e que não seja influenciado por essas circunstâncias. Eu queria só saber do meu tempo, porque eu queria falar só de uns precedentes aqui. Tem 10 minutos. Então tá bom. E eu queria aqui narrar também alguns precedentes importantes também do STJ, né, já que eu me coube mais essa parte prática, que é em relação ao trancamento, temos até trancamentos de ação penal baseadas só em reconhecimento fotográfico, e é o RHC 139.037 de São Paulo, do SCHET, e o RHC 142.773 do Sebastião Reis. Esses aqui, eles falam que é um elemento informativo insuficiente para a configuração de um indício suficiente de autoria. Então, o reconhecimento fotográfico por si só não dá aso à justa causa para a ação penal. Então, trancando a ação penal baseada só no reconhecimento de pessoas. Ou seja, polícia tem que investigar. Só reconhecimento fotográfico não permite que seja proposta ação penal. E, portanto, eu acho que um precedente muito interessante, e o ministro falou que o MP, antes de promover a ação penal, deve diligenciar acerca de fatos e circunstâncias que possam interessar o investigado. A ação penal não pode ser mera aposta de êxito da ação penal. Nossa, minha cachorra aqui começou a latir, né? Está atrapalhando? Tá tranquilo? Rebeca, né? É nome de gente, ela acha que é gente. E, portanto, é muito importante essa situação, essa circunstância em que se trancou a ação penal. E eu acho que é mais um argumento de reforço para a gente perceber o quanto que o STJ tem visto essa prova do reconhecimento como uma prova frágil. Se ela é frágil pessoal, a fotográfica, realmente, o STJ, fotográfica que o STJ não usa, digamos assim, no primor da técnica. É isso, a exibição de álbum fotográfico, foto por WhatsApp, né? Não é isso que a gente estava falando de um alinhamento, não. Mas aí nós estamos evoluindo ainda, e também revogação de uma prisão preventiva, também baseada só em reconhecimento fotográfico, que é o RHC 133.408, aí de Santa Catarina, do ministro Sebastião Reis Júnior também, em que ele revogou uma prisão preventiva que também estava baseada só no reconhecimento fotográfico. Temos várias decisões nesse sentido, e eu queria só, num último caso aqui, um HC também do SCHET do STJ, o 630.949, em que ele, e é muito interessante para a nossa prática também, em que ele analisou as irregularidades do termo de reconhecimento, que muitas vezes a gente vê, pelo menos aqui no Rio, vem aquele termo da Delegacia Auto de Reconhecimento de Pessoas. Aí fala, descreveu 2 pontos, não tem descrição nenhuma. E reconheceu as pessoas abaixo, só tem uma pessoa ali descrita, ou seja, não houve mais de uma, não teve descrição prévia, nada foi feito. O mínimo, senhores, o que eu quero deixar claro é o que a psicologia do testemunho, que os estudos dizem, o mínimo é cumprir o 226. Já é precário, já não pode se condenar só com isso. Você nem isso cumpre. Então, esse HC aqui, o SCHET dá uma chamada de atenção, fala que é só Ctrl+C, Ctrl+V, que nenhum tipo de cuidado está sendo feito, que essas pessoas estão sendo condenadas sem que minimamente se cumpra as formalidades legais. Então, é muito importante, né, que nós conheçamos esses precedentes, que nós nos apoderemos desse conhecimento e que os utilizemos para realmente fazer uma defesa bastante consistente. Sabemos que é muito difícil ultrapassar, né, essas verdades, assim, mas por que ela iria mentir? Por que a testemunha, esse testemunho não conhece, não quer prejudicar? Excelência, doutor promotor, doutor juiz, desembargador, a gente não está falando aqui de boa má-fé, a gente está falando de psicologia do testemunho. Eu não estou aqui pedindo para que essa pessoa seja responsabilizada por um falso testemunho ou por qualquer situação. Ela é vítima,
Ela não saiu da condição de vítima dela. Só que eu estou só querendo enfrentar, trazer para os senhores o melhor entendimento do STJ, trazer que o CNJ, percebedor dos erros judiciais, tem um grupo de trabalho para que sejam reformuladas as políticas em relação ao tema, que a memória humana ela é falha e que nós, como sistema de justiça, atores desse sistema, temos falhado miseravelmente, e que esse é um momento de um novo, é a partir de outubro de 2020. Ali se iniciou um novo caminho, e vamos nos apoderar desse novo caminho, é o que eu desejo a todos nós. Não vamos ter medo, a truculência, o autoritarismo, ele existe, mas a gente tem, sim, a favor da gente a Constituição. Não vamos permitir que esses atos continuem sendo praticados. Muito obrigada. Doutora Rafaela, se me permite só um adendo, perdão, Raíssa. Eu estava pensando aqui como o direito muitas vezes é retórica, mas muitas vezes é sofisma, né? Isso de a norma não ser cogente e a jurisprudência não ser vinculante é só quando há algo para facilitar a vida do réu ou para exigir algum rigor na colheita de uma prova. Porque, por exemplo, a norma que permitia, a jurisprudência que permitia a prisão em segunda instância também não era vinculante, mas vinha ser cumprida a rodo. Então, é o famoso indúbio pau do réu, quer dizer, uma norma que facilita a vida do réu, ela não quero cumprir, é uma jurisprudência que facilita a vida do réu, ela não é vinculante. Mas aí, quando sai um precedente que vai te permitir prender a rodo, aí esse precedente é utilizado a rodo em todas as cortes e é admitido como se vinculante fosse, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem que se deparar com esse punitivismo de pessoas que deveriam ser imparciais, porém não são. Exatamente. Doutora Rafaela, eu tenho certeza que a sua participação no grupo do CNJ fará uma grande diferença. E eu digo isso não só pela sua explanação aqui hoje, que foi excelente, assim como a da doutora Márcia, mas pela sua caminhada, que nitidamente é muito boa em favor do cidadão, dos defendidos, e a senhora demonstrou muito bem hoje aqui para a gente, e nessa atuação também no precedente perante o STJ. E como bem explanado pelas doutoras, a memória ela é falha e ela pode ser uma memória falsa e que acaba condenando diversas pessoas de forma injusta. Então, por isso é tão importante que a gente observe os procedimentos e não o considere como única prova. E como bem explanado pela doutora Rafaela, a forma ela é garantia e a forma ela é legalidade para a gente e para os defendidos. Muito obrigada, doutora Rafaela, muito obrigada, doutora Márcia. Eu aproveito a oportunidade para também agradecer aos nossos apoiadores, que é a OAB do Distrito Federal, a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e os nossos patrocinadores, que é o Escritório Guimarães Parente Advogados e o Escritório Bernardo Finelon Advogado. Então, uma boa tarde. Passo a palavra para o meu presidente, Fernando Parente. Obrigada. Obrigado, doutora Raíssa. Doutora Márcia, doutora Rafaela, meus alunos devem estar tremendo depois dessa palestra, porque vão ver que eu não menti para eles e que eu falei muito menos do que devia. Vocês colocaram a coisa de maneira maravilhosa. Obrigado por me ajudar a não passar por mentiroso, em primeiro lugar. Segundo, por mostrar para eles que tem muita gente boa com esse assunto e que já tem 150 anos que se fala em falsas memórias, né? Antigamente eram falsas lembranças, e aí chegamos hoje no reconhecimento pessoal como o atual momento da moda, tema da moda no assunto psicologia do testemunho. Precisamos colocar isso em prática, precisamos fazer acontecer. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, cada um na sua linha, com a energia, a força, a garra e a clareza, a simplicidade com que trataram o tema. Confesso a vocês que é o segundo semestre que eu falo sobre o assunto e ainda engatinho bastante porque o desconhecimento geral é muito grande. Então, você tem que conseguir traduzir, simplificar muito mais do que uma matéria que já é abordada, ainda que minimamente, lá no começo da faculdade, você vai vendo a conta-gotas e chega nela. Aqui não, ninguém nunca falou disso a faculdade inteira. Como nós estamos atrasados, eu vou encerrar minha fala por aqui, parabenizando mais uma vez, agradecendo em nome da Abracrim a aula que vocês deram hoje, o ensinamento, a divisão de conhecimento.
A gente divide para multiplicar, essa é a ideia. E estamos de portas abertas, tanto para o retorno de vocês, como para a Abracrim DF ajudá-las em alguma outra situação que for necessária. E, Rafaela, o dia que vier a Brasília pelo GT, é só avisar que a gente faz questão de receber e dar um abraço, tá bom? Obrigado, gente. Está encerrada a palestra. Nós agora vamos poder, Raíssa, passar a palavra para a doutora Patrícia Zapponi, que vai presidir a próxima mesa, recebendo aí o doutor Rafael Martins e o Eduardo Ribeiro. Obrigado, gente. Até a próxima.